Olá, meu nome é Álvaro Amorim e essa é a apresentação do Fem Health Clinical AI, projeto que eu desenvolvi para o Tech Challenge da fase 1 da PostTech e a Paradevs da FIAP. A proposta foi construir um fluxo completo de machine learning, começando pela análise dos dados, chegando até um modelo funcionando através de uma API e de uma interface. Antes de começar, vale deixar claro que esse é um projeto acadêmico, ele não realiza diagnóstico médico, não possui validade clínica e não substitui a avaliação de um profissional da saúde. O problema escolhido foi uma classificação binária utilizando o Breast Cancer Wisconsin Diagnostic, conhecido como WDBC. O modelo recebe 30 medidas numéricas e classifica aquele padrão como maligno ou benigno. No dataset, a classe 0 representa maligno e a classe 1 representa benigno. Mas é importante entender de onde vêm essas 30 medidas. Elas não são dados preenchidos pelo paciente e também não vêm diretamente de uma mamografia ou de um exame de sangue. No dataset original, essas características foram obtidas a partir de imagens microscópicas digitalizadas de material coletado por punção aspirativa por agulha fina de uma massa mamária, exame chamado PAF ou em inglês FNA. A partir da imagem microscópica são analisadas características dos núcleos celulares, como raio, textura, perímetro, área, concavidade e simetria. Existem 10 características básicas. Para cada uma delas, o dataset possui a média, o erro padrão e o pior valor observado. 10 características vezes 3 tipos de medida resultam nas 30 variáveis do banco. O Firm Health começa depois dessa etapa. Ele não realiza o PAF, não processa a imagem e não extrai automaticamente essas variáveis. Ele recebe somente os 30 valores já estruturados e depois faz a predição. O WDBC possui 569 registros e 30 variáveis numéricas. São 212 registros malignos e 357 benignos, e não existem valores ausentes nessas filters. No projeto, essas 30 variáveis também funcionam como um contrato. Antes da inferência, o sistema valida a quantidade, nomes, tipos e a ordem das filters. Isso é importante porque não basta enviar 30 números quaisquer. As entradas precisam representar exatamente as mesmas características utilizadas durante o desenvolvimento do modelo. Na análise exploratória, eu observei a distribuição das classes, estatísticas descritivas e também a correlação entre as variáveis. Algumas medidas relacionadas a raio, perímetro e área possuem correlação elevada. Isso também é relevante depois, na interpretação da importância das variáveis. Depois dessa análise, eu fiz uma divisão estratificada e determinística dos dados usando o random state igual a 42. 455 registros ficaram separados para o desenvolvimento e 114 para o teste final mantidos como holdout. Dentro deste teste final, existem 42 malignos e 72 benignos. Toda a comparação dos modelos, o ajuste de hiperparâmetros, a calibração e a escolha do limiar foram feitos usando somente os 455 registros de desenvolvimento. O holdout ficou fechado durante todo o processo. Só depois que a configuração final estava definida e congelada é que eu utilizei os 114 registros para medir o resultado final. Isso evita um problema importante, que é olhar o resultado do teste e depois modificar o modelo para melhorar artificialmente o desempenho daquele mesmo teste. Na primeira comparação, eu avaliei 5 modelos: regressão logística, KNN, árvore de decisão, Random Forest e SVM. Depois do benchmark, regressão logística, Random Forest e SVM foram os melhores e seguiram para uma etapa de ajuste mais aprofundada, o Fine Tuning. Os ajustes foram feitos com validação cruzada estratificada de 5 folds. E nos modelos sensíveis à escala, como a regressão logística e SVM, o Standard Scaler ficou dentro do próprio pipeline. Além dos hiperparâmetros, eu também avaliei as probabilidades produzidas pelos modelos e diferentes opções de calibração. A configuração final escolhida foi um SVM com kernel, RBF, Standard Scaler, Class Weight balanceado e calibração sigmoide. O limiar de decisão para a classe maligna ficou em 0,51. Essa escolha foi feita antes de abrir o holdout, buscando manter um recal maligno alto, sem comprometer demais a especificidade dos casos benignos. Com tudo isso congelado, eu finalmente avaliei o modelo nos 114 registros do holdout. A acurácia final foi de 97,37%. O recal para a base maligna ficou em 97,62% e o F1 maligno ficou em 96,47%. O recal para a classe maligna ficou em 97,62% e o F1 maligno ficou em 96,47%. A especificidade para os registros malignos foi de 97,22% e o ROC-ALK da classe maligna ficou em aproximadamente 99,40%. A matriz de confusão deixa esse resultado mais fácil de interpretar. Dos 42 registros que realmente eram malignos, 41 foram classificados corretamente como malignos. Um registro maligno foi classificado pelo modelo como benigno. Esse é o falso positivo do teste. O valor real era maligno, mas a previsão foi benigna. Já os 72 registros realmente benignos, 70 foram classificados corretamente como benignos. Os outros 2 registros benignos foram classificados como malignos. Esses são os 2 falsos positivos. O valor real era benigno, mas o modelo previu maligno. Então, resumindo a matriz, 41 malignos corretos, 1 falso negativo,
2 falsos positivos e 70 benignos corretos. Foram 3 erros nos 114 registros. O resultado é bastante alto dentro desse experimento, mas o rollout possui somente 42 casos malignos, por isso cada erro individual ainda influencia bastante essas métricas. Além do desempenho, eu também quis entender melhor de quais variáveis o modelo dependia para realizar suas classificações. Para isso, eu utilizei importância por permutação. A lógica é embaralhar os valores de uma variável e observar quanto o desempenho do modelo diminui. Se a queda for maior, existe uma dependência preditiva maior do que aquela variável. Essa análise também foi feita somente nos dados de desenvolvimento, usando 5 folds e 10 repetições para cada variável. No total, foram 1.500 observações de importância. A variável com maior importância média foi worst texture, ou pior textura, mas isso não significa que ela cause câncer nem que seja isoladamente a característica clínica mais importante. O resultado indica apenas uma dependência preditiva do modelo. Além disso, como existem filters correlacionados, diferentes variáveis podem compartilhar parte dessa importância. Depois da modelagem, eu organizei a solução separando desenvolvimento, inferência e interface. O modelo final é persistido em um artefato JobLib junto com seus metadados. A Fast API fica responsável pela inferência e o Streamlit funciona como interface. O Streamlit não carrega diretamente o modelo e também não realiza o treinamento. As precisões da interface são enviadas para a Fast API através de HTTP. Então aqui está o projeto rodando. A Fast API gera essa documentação interativa através do Swagger, onde eu consigo visualizar e testar os endpoints, né? Eu tenho os endpoints para verificar o estado da aplicação, consultar informações do modelo, realizar predições, acessar a explicabilidade e carregar os casos de demonstração. Por exemplo, executando o endpoint de health, a API responde com 200 e confirma que a aplicação está funcionando e que o artefato modelo foi carregado. No endpoint de modelo, eu consigo consultar a configuração que está sendo utilizada, incluindo a versão do artefato e a variante selecionada. E esse é o principal endpoint de inferência, o PostPredict. Ele recebe as 30 features, valida o contrato de entrada e devolve a classificação e as probabilidades do modelo. Eu não preciso executar manualmente as 30 entradas por aqui, porque na sequência eu vou usar exatamente esse mesmo endpoint através da interface da aplicação. Dando uma passada rápida pelo código, eu separei as responsabilidades em diferentes módulos e em vez de concentrar todo o projeto em um único arquivo, no api.py fica a aplicação Fast API, incluindo a inicialização e a exposição dos endpoints HTTP. No modelartifact.py fica a lógica de persistência e carregamento do modelo final, além das validações do artefato e dos metadados. Já no módulo de inferência fica a lógica que recebe as 30 features, obtém as probabilidades e aplica o limiar de 0,51 para produzir a classificação. A configuração final também fica registrada de forma explícita no código, incluindo o modelo e a calibração e o threshold selecionado. A camada do Streamlit fica separada. Ela não treina modelos, não acessa o JobLib diretamente, ela conversa com a Fast API. Além do código da aplicação, o projeto separa notebooks, artefatos, resultados, documentação e testes. Aqui está a interface do FemHelp funcionando, conectada à API que eu acabei de mostrar. Na página de modelo e resultados eu apresento a configuração congelada, o tamanho dos conjuntos, as métricas oficiais e a matriz de confusão, né? Na página de explicabilidade fica disponível a análise por permutação, já calculada e persistida anteriormente. Então ela não é recalculada enquanto o usuário navega na aplicação, né? E para demonstrar a inferência funcionando de verdade, eu preparei 8 registros reais retirados do holdout. A seleção foi objetiva, são simplesmente os 8 primeiros registros na ordem congelada do holdout. Quando eu executo um desses casos, as 30 features são enviadas para aquele mesmo PostPredict que eu mostrei no Swagger. Os 3 primeiros exemplos coincidem com os respectivos rótulos de referência do dataset. Nesse quarto caso, acontece uma divergência importante, o rótulo de referência é benigno, mas o modelo retorna maligno, portanto esse caso é um falso positivo para a classe maligna. Executando os 4 casos restantes pelo mesmo fluxo, todos coincidem com seus respectivos rótulos de referência. No final temos 7 acertos e uma divergência, o que dá 87,5 nesses 8 exemplos. Mas esses 87,5 não representam a acurácia oficial do modelo, é apenas o resultado dessa pequena demonstração. A avaliação oficial continua sendo a dos 114 registros do holdout com acurácia de 97,37%. Além dos casos preparados, eu também criei um simulador manual para demonstrar diretamente o contrato de entrada da API. Ele exige exatamente as 30 variáveis organizadas entre médias, erro padrão e piores valores, né? Então o objetivo dessa tela é demonstrar tecnicamente a inferência e a validação das entradas, e não reproduzir um fluxo clínico real. Todo o código utilizado está disponível no repositório do projeto. Também estão versionados os notebooks, o modelo final, os resultados do rollout e os artefatos de explicabilidade. No final, o FemHelp não ficou restrito apenas ao treinamento de um modelo. Ele entrega um fluxo completo com análise dos dados, comparação de modelos, avaliação, artefato versionado, API, interface, explicabilidade e testes. Mas existem limitações importantes. O WDBC
é um dataset relativamente pequeno e específico, e o modelo não passou por validação externa ou avaliação prospectiva. Por esses motivos, o FemHealth continua sendo um protótipo acadêmico, não está pronto para utilização médica real. O objetivo dessa entrega foi apenas demonstrar de forma prática e reproduzível os conhecimentos de machine learning, análise de dados e avaliação de modelos, também a explicabilidade e engenharia de software. O código e toda a documentação estão disponíveis no repositório. Muito obrigado.